a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um pequeno review aqui dos vários stocks que viemos a falar desde o início desta série de stocks do mês. Vamos então, sem mais demoras, para o vídeo. Bem, para começar em abril, vamos começar pelos stocks de abril. Autodesk. Preço é que mencionei o stock 138.1, preço atual à data de 16 de novembro 248.79, uma valorização de cerca de 80%. A Autodesk continua a ser dos piques, ou dos stocks que eu continuo a ver um grande upside a entrar em 2021, principalmente por causa da infraestrutura verde e da desculpa, do ponto de vista de despesa fiscal, para investir na economia e toda esta estrutura e infraestrutura green. A Autodesk é um stock tecnológico, o que é bom, mas que vai ter uma presença muito forte nisto. Portanto, recentemente tivemos a saída do CFO, mas continuo a achar que os fundamentais são muito fortes e, considerando o tamanho do market cap da empresa, quando comparado, por exemplo, com uma Adobe, acho que existe muito potencial ainda. CD Projekt Red. Como sabem, CD Projekt Red foi uma das ações incorporadas nos últimos stocks do mês. Teve um pullback maioritariamente por causa de duas razões. Uma, relatório de crunching na indústria, em particular na empresa. E segundo, por causa do adiamento do jogo deles do Cyberpunk e pelo facto que o jogo efetivamente tem um grande grau de risco na eventualidade do jogo correr mal. No entanto, eu acredito que tem tudo para correr bem. Do ponto de vista da moeda, acho que o Zloty é uma moeda que ainda vai ter tendência a valorizar e, por outro lado, acho que as vantagens competitivas associadas a uma mão de obra barata e grandes competências técnicas e o facto de ser da União Europeia traz um bom benefício macro e fundamental à empresa quando comparado com as outras empresas da indústria. A Hasbro, como sabem, foi a 44.73, referida em abril de 2020. Neste momento subiu cerca de 103% em relação ao fecho de ontem. A Hasbro, basicamente, teve uma grande queda devido não só ao Covid, mas às tarifas que o Trump, antes do Covid, andava a colocar sobre a China, que afetou substancialmente o business plan da Hasbro. No entanto, a queda dos preços do petróleo, que é efetivamente a commodity mais usada para o desenvolvimento de brinquedos e os plásticos nos brinquedos, vai não só ajudar à margem, como existiu uma boa diversificação de estratégia do ponto de vista digital, com o departamento digital da Hasbro a acelerar substancialmente, com jogos como o Dungeons and Dragons e o Magic the Gathering. No entanto, já não é das minhas preferências neste momento no mercado. Entretanto, passei pela Mattel. Neste momento, a Hasbro não é uma das minhas preferências. Aston Martin, portanto, quando eu referi aqui pela primeira vez foi em maio de 2020, estava a 54 por ação, neste momento está a 70.2 em relação ao fecho de hoje, de ontem, portanto 30% de valorização, chegámos a estar a 89, cerca de 65% depois deste vídeo. A Aston Martin é apenas um proxy com outras empresas na área de luxo, como por exemplo a Ferrari que está agora em recordes em termos de market cap, está a vender carros como nunca vendeu. A procura está largamente a ultrapassar o supply que a empresa consegue portanto, dar. Com a Porsche vemos um bocadinho da mesma situação e a Aston Martin é um bom proxy, sendo que a notícia de que estão a colocar um bi a 10,5% de yield que saiu a semana passada assustou-me um bocadinho, portanto sinto que a Aston Martin faz sentido do ponto de vista das obrigações, na minha opinião, se há yields de 10,5%, neste momento, nas condições atuais, se efetivamente acharmos que a Aston Martin não vai à falência, estas obrigações podem ter um upside substancial e, portanto, parece-me que já não é a ferramenta ideal e pronto. Acho que, no entanto, o novo CEO e o Chairman estão a fazer o novo CEO, portanto, que veio da Porsche, e o novo Chairman, estão a fazer um bom trabalho, mas continuando. Neste mês mencionei a Hasbro, que já falámos, mais uma vez, mas falei também na Interactive Brokers, que na altura estava a 44,34. A Interactive Brokers ao longo destes meses tem mostrado um aumento substancial no aumento de clientes. A qualidade dos clientes manteve-se, se olharmos para o número de Daily Average Revenue Trades, se olharmos para o Client Equity,
Portanto, se olharmos para todos estes fatores em que depois conseguimos analisar a qualidade marginal por cliente, ou seja, por cada cliente adicional, se houve uma redução nas métricas de qualidade dos clientes, e vemos que efetivamente a ID conseguiu manter essa qualidade, com um crescimento mais acentuado na Europa e fora dos Estados Unidos do que propriamente nos Estados Unidos. Atingiram agora 1 milhão de contas abertas. O CEO finalmente começou a admitir um plano de diluição de stock para começar a estar mais float. Parece-me que é um no-brainer e, portanto, uma empresa sólida, com um serviço espetacular, com margem para crescer na Europa, onde os concorrentes estão muito abaixo estão abaixo, até porque o mercado não era maior, há falta de... As economias de escala e a dimensão dos players na Europa ainda não é suficiente para conseguir fazer face a um bisonte, entre aspas, que é a Interactive Brokers a entrar. À partida, as licenças na União Europeia vão acelerar este processo e o aumento dos clientes europeus vai também aumentar, apesar de haver aqui algum disruption no final do ano. Depois, em junho comecei a desenvolver um trade macro associado a uma queda que poderia acontecer nas yields. Infelizmente não vimos esse trade, vimos as yields a caírem no Treasury Market para 0,5% a 10 anos nos Estados Unidos. No entanto, não vimos nos dividend stocks. A Coca-Cola na altura foi referida a 47,39, neste momento está a 54, 14% em relação ao fecho de ontem. A Coca-Cola era um trade macro no sentido em que eu não acredito que dividend stocks a pagar de mais de 4% se vão conseguir manter a longo prazo numa economia destas, assumindo que não existe um descambar financeiro e uma crise financeira e que efetivamente os déficits fiscais e a despesa fiscal e o suporte de política monetária garante que não há uma crise financeira. Uma crise económica temos sem dúvida, mas uma crise financeira, se não existir, acho que dividend yields acima dos 4% não fazem sentido, 3,5%, 4%. Foi nesse sentido que na altura falei da Coca-Cola e, portanto, não tenho muito mais a dizer. Acho que estão relativamente bem protegidos no que toca ao consumo discricionário. Têm um payout ratio relativamente alto e têm ameaças do ponto de vista não só do bottling, não é? Da questão dos plásticos, mas também no que toca aos açúcares. Não é? Sendo que a Coca-Cola já tem uma boa operação de bottling com alumínio, vidro e afins. Depois temos a Ubisoft. A Ubisoft entrou aqui simplesmente porque era um bom trade em relação a todos os outros grandes players a que nós podemos comparar diretamente. A Ubisoft não teve grandes títulos para rentabilizar durante o Covid e, portanto, levou a uma underperformance brutal da empresa. Eu percebi isso. Eu invisto na indústria dos jogos há mais de 6 anos. E já sei como é que o mercado se comporta, pelo menos nesta indústria, sempre cá a adiar de jogos, portanto, e as táticas da própria gestão, muitas vezes relacionadas com compensação de gestão, sandbagging da guidance, motivos estratégicos para o adiamento de títulos. Portanto, o meu ponto aqui é a Ubisoft tinha um grande potencial quando comparado com os outros, principalmente porque havia principalmente duas razões. Uma razão do ponto de vista da valuation, ok? Que vem maioritariamente pelo facto de não ter tido os jogos e de ser uma empresa europeia com uma estrutura fixa de custos que é muito mais fixa e difícil de mexer, ao contrário das estruturas fixas em países como os Estados Unidos, em que se for preciso despedir, despedem com relativa facilidade. O mesmo não dá para fazer em França. No entanto, a empresa subiu substancialmente, portanto na altura estava a 70, ao fecho de ontem estava a 80,18. Isto foi uma empresa que surgiu em julho, agosto e setembro e subiu cerca de 15%, sendo que chegou a atingir 85,14%. Voltámos a mencionar a Interactive Brokers em julho, pelas mesmas razões, e em agosto faço então a alteração da Coca-Cola para a Gilead, porque a Gilead apresentava um dividendo na ordem dos 4,5%, 68,5%, na altura estava $75,93 por ação, e neste momento está a 61, portanto uma queda de 20% em relação ao preço que eu referi na altura, sendo que chegou a estar a 78, portanto subiu cerca de 3% no máximo entre este período e neste momento, sendo que isso é irrelevante. A Gilead é, na minha opinião, uma grande empresa, está sob muita pressão e muito ruído associado ao Redensivir, que é um dos antivirais que eles têm para tratamento do HIV, do Covid-19. Como sabemos, foi aprovado, é o primeiro medicamento totalmente aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, mas que a WHO, portanto a Organização Mundial de Saúde,
diz que não tem grandes benefícios e, portanto, tem havido aqui alguma discussão. Há muito ruído à volta disto. O meu ponto aqui é, mais uma vez, o mesmo racional macro, dividend yields na ordem dos 4,5% sustentáveis com baixos payout ratios e com negócios que efetivamente conseguem manter o crescimento e manter o dividendo. Na minha opinião, vão ser oásis daqui a um ano ou daqui a algum tempo. E nesse sentido, e considerando que o pipeline, a grande parte das receitas vem do HIV, e o HIV não vai desaparecer de um momento para o outro, pelo menos não é isso que se espera, e a própria Gilead está muito à frente no desenvolvimento de uma cura, e portanto o meu ponto é, enquanto isso se mantiver, e a Gilead continuar a reinvestir estes dividendos, ou este cash flow que deriva do HIV em outros pipelines, parece-me que é um bom investimento neste momento. O implícito dividendo por parte do mercado de opções mostra-nos que o dividendo está lá, não há ameaça ao dividendo. O CEO já veio referir isto publicamente, que a recente aquisição de cerca de 21 bis por uma empresa que tem um medicamento com muito potencial na área dos cancros sólidos, não vai afetar o dividendo, nem o crescimento do dividendo, nem a sustentabilidade do dividendo. Portanto, em setembro falei da Google, principalmente porque era um proxy, era simplesmente um proxy com o mercado, estava a 1591, eu postei, não fiz um vídeo, mas postei no meu Facebook, portanto podem seguir o meu Facebook no link na descrição. A Google subiu cerca de 12% desde o valor em que eu falei, mais uma vez entramos com a Gilead e a Ubisoft. Em outubro, mais uma vez a Gilead, a Interactive Brokers, a CD Projekt Red, todas as razões mantêm-se, porque apesar de isto terem stocks do mês, muitos destes fatores que eu estou a falar demoram meses a desenrolar-se e, portanto, este estoque mantém-se e isso só mostra que existe aqui convicção do ponto de vista fundamental e, portanto, a Gilead Sciences vai continuar a ser um pico até eu achar que até haver efetivamente razões para eu achar que estou errado, vai manter-se no pico, principalmente porque eu não mencionei antes, mas existe um buyback plan na ordem dos 7.5 bis outstanding aprovado pela Board e parece-me que existe um interesse substancial da empresa em manter o stock em baixo, pelo menos depois deste relatório, portanto fazer uma sandbagging às expectativas no próximo trimestre, onde vão ter agora a nova aprovação para buybacks. Portanto, eu acredito que, considerando a sustentabilidade do dividendo, a vontade de manter o dividendo e a vontade de fazer crescer o dividendo, interessa à Gilead gastar estes 7.5 bis de aprovação por parte da Board em buybacks a valores baixos do que propriamente altos. Portanto, a própria gestão tem incentivo a fazer o buybacks a valores mais baixos e eu acho que isto pode ser parte das razões pela qual estamos a ver o stock em baixa, até porque se formos ver, vemos que grande parte dos buybacks, da aprovação de buybacks ao final de 2019, foram feitos 220 milhões, se não me engano, nos primeiros 3 meses, depois tivemos a subida por causa do Covid e foram apenas comprados 50 milhões em stock. Portanto, 50 milhões em stock de uma aprovação de 7.5 bis é muito pouco, parece-me que, pelo menos em relação àquilo que eles compraram no trimestre anterior, e parece-me que podemos ver então agora uma aceleração nos buybacks até ao final do ano. Portanto, novembro, a mesma coisa, Gilead, Interactive Brokers, CD Projekt Red, as razões foram todas mencionadas, os stocks de dezembro eu já os tenho, mas pronto, menciono então no início de dezembro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem ideias para outros stocks relacionados com estas empresas, o que é que acham que vai acontecer ao mercado, não se esqueçam de deixar um comentário e até ao próximo vídeo.